campeonatos são ganhos nas últimas rodadas, mas também são perdidos nas primeiras. Já dizia o grande Pepe Guardiola. E é importante a gente lembrar disso nesse momento em que chega o Campeonato Brasileiro, porque a gente está se aproximando da última rodada do primeiro turno. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre as torcidas, principalmente de Flamengo, Internacional e São Paulo, porque existem bons motivos para essa galera estar confiante no título. Roda a vinheta! O Campeonato Brasileiro é disputado em turno e retorno, o que significa que os times se enfrentam duas vezes, em casa e fora. Isso desde 2003, ou seja, estamos falando de 15 edições nesse modelo. E dessas 15 edições, em 12 delas, quem venceu o primeiro turno, foi campeão. Significa? O São Paulo já viveu essa situação duas vezes, em 2006, quando terminou o primeiro turno com 38 pontos, e em 2007, quando terminou com 40. Só que os são paulinos também têm uma boa inspiração para não acreditar nisso, caso não termine em primeiro lugar no final do primeiro turno. Porque em 2008, quem ocupava o primeiro lugar era o Grêmio, que somava 41 pontos. O São Paulo, que acabou sendo campeão, terminou o primeiro turno em quarto com 33, ou seja, com 7 pontos a menos. Acertei todos os números. Que isso, eu tô muito boa. Não, menos a conta, né? Porque 41 menos 33, 8, né? Ou seja, com 8 pontos a menos. No final, o São Paulo conseguiu tirar essa diferença e ainda foi campeão com 3 pontos a mais do que o Grêmio. Líder do Brasileirão esse ano, o São Paulo já soma 38 pontos, tem 70,4% de aproveitamento. Maior do que tinha nos 3 campeonatos em que foi campeão. E aí a gente precisa lembrar que, a gente tá falando de pontos corridos, né? Tá superando os 36 pontos de 2011. Ok? 2011, o Campeonato Brasileiro de 2011 foi vencido pelo Corinthians e o Flamengo terminou em quarto lugar. Significa? Em apenas 3 ocasiões, o campeão do primeiro turno não bateu o campeão brasileiro. E Internacional e Flamengo estiveram juntos em uma delas. Em 2009, o Colorado era o líder do campeonato na 19ª rodada, com 37 pontos. O Flamengo aparecia naquela época, 7º lugar, com 29, e já era dado como carta fora do baralho. Só que os rubro-negros conseguiram uma arrancada e somaram 38 pontos no segundo turno. Resultado, foram campeões naquele ano e fizeram 10 pontos a mais do que o Internacional. E uma curiosidade, o Flamengo foi campeão jogando a última rodada contra o Grêmio, arquirrival do Internacional. Os 50,8% de aproveitamento em 2009 nem se aproximam dos 68,5% de aproveitamento desse ano. Aliás, esse ano já é a melhor performance do Flamengo em pontos corridos. Significa? A outra ocasião em que o campeão do primeiro turno não ficou com o título foi em 2012. E a gente está falando do Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho, à época, né? O campeão da Libertadores daquele ano. Aliás, daquele ano não, né? Do ano seguinte. A rinite. Eu sou uma pessoa meio alérgica, né? Lá, o Riquelme tá me zoando. O Atlético somou 43 pontos nos primeiros 19 jogos. O aproveitamento foi de 75,4% e esse era o melhor aproveitamento da história do Brasileirão de pontos corridos até então. Só que aí tinha o Fluminense. Olha só, também tinha uma campanha brilhante e só tinha 1 ponto atrás. Os dois clubes brigaram pelo título até o final, quando o Fluminense foi campeão e somou 5 pontos a mais que o Galo. O aproveitamento do Atlético Mineiro só não é o melhor. Da história do Brasileirão de pontos corridos por causa do Corinthians do ano passado. Vejam os números do Timão. O Corinthians conseguiu impressionantes 14 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota no primeiro turno, o que dá um aproveitamento assustador de 82%. E quantos pontos? 47. Mesmo com o aproveitamento caindo no segundo turno, aliás, caindo bem, né? Porque no segundo turno o aproveitamento foi de 63%, aquela gordura acumulada lá no início fez do Corinthians o time campeão. Ou seja, mandar muito bem no primeiro turno pode determinar o campeão. É uma regra? Não.
Mas tem gente aí que tá mandando muito bem nesse assunto. E você, pra você, quem será o campeão? Nós temos aqui os 4 primeiros. São Paulo com 38, Flamengo com 37, Internacional com 35 e Grêmio com 33. Quem será o campeão? Será que um desses 4 levanta a taça no final do ano? Vamos ver quem termina melhor, pelo menos no primeiro turno, né? E essa briga está entre São Paulo, Flamengo e Internacional. Vamos ver no domingo. A gente se encontra toda semana aqui no Segue o Baile. Até a próxima. Ah, semana que vem? Alô? Semana que vem estaremos de casa nova. Gente, ficou lindo o cenário. Ficou muito lindo. Semana que vem, então, a gente se encontra aqui no youtube.com/segue o baile, porém de casa nova. Espero você. Até a próxima. Tchau, tchau.